Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao versículo 11. Jesus é preso no Getsêmani. Diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Nós conhecemos esse triste trecho da história do nosso mestre. À noite no Getsêmani. E ali acontece algumas coisas interessantes. Somente o evangelista João, apesar de todos os evangelistas, mesmo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram esse fato. E apenas o evangelista João identifica a vítima de Pedro e diz que ele era servo do sumo sacerdote. O nome dele era Malco. O servo do sumo sacerdote. Se ele era servo, ele tinha um senhor. Quem era o senhor de Malco? Quem era o sumo sacerdote que ordenou que não somente a Malco, mas toda a polícia, toda a guarda do templo, da qual Malco fazia parte, ordenou que subissem ao Getsêmani, uma vez que Judas indicou o lugar em que Jesus estava reunido. Foram prender a Jesus e Malco estava sobre eles. Vamos falar algumas coisas sobre o senhor de Malco. O nome dele era Caifás. Você pode conferir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, o versículo 2 diz: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, quando esse texto fala que havia Anás e Caifás como sumos sacerdotes, esta era uma situação atípica e irregular. Nunca houve na história do ministério sacerdotal, desde a sua fundação, dois sumos sacerdotes ministrando ao mesmo tempo. E aqui diz que tanto Anás quanto Caifás eram os sumos sacerdotes, ou seja, estavam em pleno ofício. Como se organizava isso? A Bíblia não nos dá as instruções, mas há uma irregularidade, obviamente. Nisso a gente vê que havia corrupção, havia jogo de interesse, porque a posição do sumo sacerdote na época de Jesus era uma posição muito alta diante da sociedade. O sumo sacerdote, ele era a terceira maior autoridade da nação. Em Israel havia Herodes, chamado de rei, colocado numa posição semelhante à de um rei, mas não era muito bem no formato de uma monarquia, porque havia um império romano, na verdade, no comando. Havia um imperador, que era César, e era o império romano que nomeava quem iria governar a nação. Então foi Herodes nomeado o rei de Israel. E havia Pilatos, abaixo do rei Herodes, era espécie de um governador. E depois a terceira autoridade dentro da nação era o sumo sacerdote, que era a
autoridade religiosa, mas que também tinha um envolvimento político. Então havia um jogo de interesse para estar na posição de sumo sacerdote. Havia muito privilégio. Mas Anás era sogro de Caifás. E Anás já havia tentado colocar seus filhos no cargo de sumo sacerdote. E ele tinha 4 filhos. Então ele tentou colocar os seus filhos no seu lugar, mas nenhum de seus filhos teve êxito. Então Caifás, o seu genro, foi sua 5ª tentativa, para que o poder ficasse ainda na família, para que os privilégios ficassem na família. E quando Caifás, um homem muito perspicaz, muito sagaz, maligno, tinha esse tino político de interesse, deu certo. Mas na verdade tudo que Anás queria era continuar no poder. Então Caifás era nomeado o sumo sacerdote, mas comandado por Anás, o seu sogro. Então era um poder por detrás do trono, porque não havia na palavra de Deus a permissão para 2 sumos sacerdotes estarem ministrando no mesmo período. Era um sumo sacerdote, auxiliado pelos sacerdotes. Então este Caifás, o genro de Anás, era o senhor de Malco. Esse Malco que teve sua orelha cortada por Pedro, que era servo do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era Caifás. Estava numa posição de autoridade, tinha os seus privilégios, mas na verdade ele era uma manipulação do seu próprio sogro. Sendo posição então do sumo sacerdote muito alta, ninguém queria largar. É como se praticamente um sumo sacerdote fosse hoje, seria um exemplo de um primeiro-ministro de uma nação. E o que fazia o sumo sacerdote? A sua função era supervisionar, era coordenar todas as atividades referentes ao templo. Então, liturgias, rituais, qualquer cerimônia, todas as festas, tudo isso era supervisionado e coordenado pelo sumo sacerdote. Então, aquelas festas tradicionais anuais dos judeus, uma Páscoa, como Pentecostes, como a festa de Purim, todos os tipos de holocaustos, de sacrifícios, toda a manutenção, toda a organização com todos os sacerdotes, porque havia rituais que duravam 24 horas. Então os sacerdotes se revezavam em turnos, tudo isso sob a supervisão do sumo sacerdote. Além disso, ele presidia o sinédrio. Era uma espécie de um tribunal tanto civil quanto religioso. Havia 71 pessoas com o sumo sacerdote. 70 homens formavam o sinédrio sob a presidência do sumo sacerdote, 71 pessoas, para que houvesse desempate em algumas votações. Então o número deveria ser sempre ímpar. E o sinédrio funcionava como uma espécie de senado federal, um senado misturado com STF. Eram pessoas de autarquia política e também judiciária. Eles julgavam, tanto que o primeiro julgamento pelo qual Jesus passou foi pelo sinédrio. Dali ele foi encaminhado para Pilatos, então um julgamento civil, e depois julgado pelo tribunal romano, que era o único que poderia permitir que uma sentença fosse aplicada. Tinha que passar pelas autoridades romanas. Então vejam a posição de autoridade de Caifás, que era o senhor de Malco. Malco era o servo do sumo sacerdote, o homem que era a autoridade máxima no templo, nas questões religiosas, nas questões que deveriam ser espirituais, o homem que era o presidente do sinédrio. Então Malco era servo de uma pessoa que tinha uma autoridade muito grande diante da sociedade, tanto civil quanto religiosa. Então ele tinha a responsabilidade de manter a ordem, de manter a paz em Jerusalém. Essas pessoas tinham autoridade delegada por Roma, mas eles tinham também que responder, porque como a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então não poderia haver focos de rebelião contra Roma de espécie nenhuma. Então era o sumo sacerdote responsável por manter a paz, por controlar tudo isso. Por quê? Se eles fracassassem nisso, se houvesse algum tipo de rebelião, algum tipo de revolta, algum tipo de tumulto popular, Roma tomava o poder. Porque o Império Romano seguiu o exemplo do Império Grego. Então houve uma mistura, era o Império Greco-Romano nos dias de Jesus. E ele imitou, ele copiou, em que aspecto o Império Grego?
A Grécia, com Alexandre o Grande, invadiam as nações, mas não destruíam, não matavam. Eles apenas dominavam e colocavam a sua cultura naquela nação. Eles transformavam qualquer nação em um ambiente grego, cultura, a língua, costumes. Se não houvesse resistência, ficava tudo em paz. Aquela nação ficava subjugada, pagava os impostos para o império e se tornava uma nação vassala do império. Assim sendo, eles podiam continuar com as suas religiões, adorando seus deuses. E com Israel não foi diferente. Israel, então, se tornou subjugado pelo Império Romano, e a Roma adotou essa postura. Se as nações se entregassem pacificamente, continuariam com a sua vida, aceitariam a opressão do Império, mas poderiam continuar adorando seus próprios deuses, seus templos, isso com qualquer religião. Mas se porventura houvesse algum tumulto, alguma revolta, alguma nação se levantasse contra, ou seja, aqueles que foram nomeados por Roma para controlar isso, e geralmente eram pessoas da própria nacionalidade, que eram levantadas por Roma, ou seja, era sempre um judeu para controlar os judeus. Se essa pessoa falhasse, Roma tomava o poder. E a resposta, então, era diferente. O método padrão que Roma usava caso isso acontecesse era massacre. Então eles entrariam naquela cidade que poderia haver um foco de revolta, de rebelião, eles entrariam com poder militar e era massacre. Além da punição da autoridade que fracassou. A pressão era muito grande. Essa era a responsabilidade do senhor de Malco. E quando nós lemos aqui no capítulo 18 de João, que Jesus se retira para estar com seus discípulos, é uma quinta-feira à noite, às vésperas de uma das principais festas do povo judeu, às vésperas da Páscoa. E na Páscoa, Jerusalém, durante mais ou menos umas 3 semanas, tanto antes quanto depois da Páscoa, um período, Jerusalém recebia muitos visitantes, muitos peregrinos, milhares, todos os dias. Nesse período, o sumo sacerdote tinha muito trabalho, porque havia uma festa, e lembra, ele era responsável por isso. E era exatamente nesse período que eles estavam tramando a prisão de Jesus. E agora, o sumo sacerdote, o senhor de Malco, estava numa incógnita. Como prender o homem mais popular da época, nos seus dias, por onde andava arrastava uma multidão, como prendê-lo sem causar uma revolta, sem causar tumulto diante dos judeus, porque Jerusalém estava lotada de pessoas. Ele não poderia falhar, ele teria que ser muito cirúrgico nesse seu intento. Então havia um risco muito grande de tumulto, e até porque, por outro lado, o interesse também econômico, porque era uma época que entrava muito dinheiro. Muito dinheiro. Lembra que eu falei, se haviam 2 sumos sacerdotes, há uma irregularidade. E se ninguém faz nada é porque tem interesse por trás. Não querem corrigir. E só não querem corrigir quando existe corrupção. Quando alguém está ganhando alguma coisa para isso. Então, aqueles peregrinos que vinham a Jerusalém para participar da Páscoa, eles tinham despesas. Era uma época muito lucrativa para o templo. Havia um ritual de purificação chamado mikvah, uma espécie de banho que a Bíblia chama no livro de Hebreus de ablução, abluções para purificação, um banho sagrado. E os peregrinos tinham que passar por esse banho, cada um. Só que esse banho era cobrado. Por isso que João Batista fazia o que fazia. Em protesto àquela falsa religiosidade do templo, em protesto à corrupção do templo, João Batista ia para o deserto e batizava de graça. Mas havia aqueles que continuavam com o seu tradicionalismo e com a sua cegueira religiosa, que pagavam por aquilo que podiam receber de graça. Então o sacerdote cobrava pelo banho. Além do banho, todo peregrino tinha que oferecer um sacrifício. É para isso que eles iam a Jerusalém. Eles iam sacrificar. E o mínimo era uma pomba, permitido por lei. Quem fosse muito pobre, não tivesse como oferecer um animal em sacrifício, ofereceria uma pomba. Então aí a gente lembra que havia no pátio do templo cambistas e vendedores de pombas. Esses cambistas e esses vendedores, eles eram autorizados por Caifás. Mas nada é de graça. O vendedor de pomba tinha que pagar uma taxa para o sumo sacerdote por cada pomba vendida. E os cambistas, como os peregrinos, então eles tinham que passar pelo banho, eles tinham que comprar um animal para o sacrifício. E tudo isso era pago. Paga o banho, compra o animal, tem a taxa do animal para o templo, entrando dinheiro. E eles tinham que obrigatoriamente
levar uma oferta no templo, em dinheiro. Mas como por lei, nada que houvesse alguma imagem poderia ser introduzida no templo, e todo dinheiro romano tinha a imagem, tinha a efígie de César, esse dinheiro não podia entrar no templo. Seria uma profanação. Então o que acontecia? A pessoa que trabalha para o Império Romano ganha dinheiro romano. São escravos. Chegavam em Jerusalém com dinheiro romano. Então lá, com os cambistas, eles trocavam pela dracma judia, pelo dinheiro. E nesse câmbio tinha taxa para o templo. Então é por isso, quando Jesus entra em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é ir para o templo, reagir contra isso. É onde ele revira aquelas mesas. É onde ele chama aquelas pessoas de ladrões, porque, mesmo estando ali autorizados, o propósito não era aquele para o templo. Tudo girava em torno de dinheiro. Quando o dinheiro é colocado em uma posição de muita importância, de alta relevância, nós temos que tomar cuidado. Porque se nós notarmos, a Bíblia diz assim que nós não podemos servir a dois senhores. Quais são os dois senhores que esse mesmo texto fala? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servir a Deus ou a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Você nunca vai ouvir Jesus ou a palavra de Deus chamar Satanás de Senhor. Nunca. Mas ele chega a chamar Mamon de Senhor. Olha a altura, o nível que o amor, que o apego ao dinheiro é colocado. Ele chega a ser chamado de Senhor. Um competidor, um concorrente do próprio Deus no nosso coração. Então, quando o dinheiro é principal propósito dentro do templo, não é Deus que está sendo adorado. Não é Deus que está sendo glorificado. Então nós temos que tomar cuidado. Porque hoje, em muitos lugares, não é diferente. A pregação do Evangelho deve ser o principal propósito da igreja de Cristo Jesus. Para que as pessoas se aproximem de Cristo e suas prioridades sejam Cristo. Aqui não era o que estava acontecendo, porque nós estamos vendo que havia pessoas com interesses escusos por trás. Havia pessoas enriquecendo muito. Isso era na Páscoa. Imagina nas outras festas. Existia um povo que fazia festa, esse povo era o povo judeu. Em cada festa que o povo vai para Jerusalém, e vai multidão para Jerusalém, caravanas para Jerusalém, quanto dinheiro não entra no templo. Por trás disso estava o sumo sacerdote Caifás. Por trás disso estava o senhor de Malco. Jesus chega ali no pátio do templo e faz essa manifestação de protesto, aquela hipocrisia, aqueles falsos religiosos, aproveitando da boa fé das pessoas para enriquecer. Se fosse qualquer outro que tivesse feito o que Jesus fez, teria sido preso imediatamente. Qualquer outra pessoa, o sumo sacerdote teria mandado prender. Por que não prendeu a Jesus? Porque haveria um tumulto. Porque haveria uma grande parte da população, com certeza, se revoltaria contra a atitude do sumo sacerdote Caifás. Então ele não agiu naquela hora. O sumo sacerdote Caifás, ele começa a intensificar a sua perseguição a Jesus desde a ressurreição de Lázaro, porque ali a fama de Jesus cresceu muito. Então ele tinha que ter uma estratégia para conter esse crescimento da fama de Jesus. Abra a Bíblia em João capítulo 11, versículo 47 em diante. Aqui é após a ressurreição de Lázaro. E no versículo 47 em diante diz assim: depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Veja a preocupação deles. Nós vamos perder a nossa posição. Roma vai chegar e vai nos destituir. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Agora veja o que diz o evangelista João no versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então no versículo 53 diz: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então Caifás, ele tinha
uma perspicácia maior, uma visão mais ampla da coisa. E a partir dali eles começaram a tramar, não somente a prisão de Jesus, mas chegaram à conclusão, pelo que aconteceu com Lázaro, que Jesus não podia ser apenas preso, tinha que ser morto. E foi por isso o Jesus ser uma ameaça, aquelas pessoas que estavam no poder, aquelas pessoas que estavam enriquecendo ilicitamente, aquelas pessoas que estavam sendo corruptas e corrompendo com objetivos escusos. Foi por isso que Jesus foi preso. Então eles conseguiram se infiltrar no grupo mais íntimo que Jesus tinha, que eram os discípulos, porque Jesus tinha uma multidão de discípulos, mas ele tinha os 12 que coordenavam tudo isso, seriam seus sucessores. Eles conseguiram cooptar alguém que também tivesse interesse pelo dinheiro, assim como eles. Encontraram um chamado Judas Iscariotes, não Judas Tadeu. Judas Iscariotes também tinha o seu coração inclinado para o dinheiro. E assim eles começaram a monitorar os passos de Jesus para saber como eles poderiam prender a Jesus sem que a multidão percebesse. Então foi naquela noite, em João, exatamente porque foi João o único que identifica a vítima de Pedro. Quando eles subiram para prender a Jesus, versículo 1 do capítulo 18 de João diz: Jesus, tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Então ele entrou ali com seus discípulos. Então ele se afastou da multidão. Já era noite, não havia mais ninguém praticamente, nem no templo, nem talvez na cidade, sim, mas Jesus tinha o hábito de se retirar para suas orações, para falar com Deus. Então foi naquele instante que Judas então entrega Jesus para Caifás, naquela quinta-feira à noite, algum horário da noite. Eles sobem, o versículo de número 3, sobe a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, com lanternas, com archotes e armas. Judas estava no meio deles. Então Jesus diz para aqueles seus algozes: se vocês estão me procurando, deixe que estes vão, liberem os discípulos. Mas na impetuosidade, Pedro, no versículo 10, Pedro tinha espada. Isto significa que nem todos os discípulos tinham espada. Não era comum um discípulo ter espada. Um dia Jesus disse para eles: olha, quem não tem espada, venda uma túnica e compre uma espada. Nem todos tinham, inclusive, possibilidade de ter espada, porque era praticamente um contrabando. Porque qual é o império ditatorial que vai permitir o povo se armar? Nenhum. Então era proibido um cidadão ter uma espada. Mas Pedro tinha. E ninguém esperava por isso. Nenhum dos guardas esperava que tivesse no meio dos discípulos de Jesus alguém armado. Pedro estava armado. E cortou a orelha direita. E o nome do servo do sumo sacerdote era Malco. Malco era servo de Caifás. Caifás, que foi quem instigou o Sinédrio. Todo o Sinédrio queria prender. Nós vimos aqui em João 11. Mas quem não deixou isso esfriar e quem tinha o desejo mesmo de que Jesus fosse preso e morto seria o senhor de Malco, Caifás, o sumo sacerdote. Em Mateus 26, a partir do versículo 63, então aqui é o primeiro julgamento de Jesus. Jesus é preso e ele é levado à casa do sumo sacerdote Caifás, segundo o que diz o versículo 57. Veja, ele está na casa do sumo sacerdote Caifás. Por que eles não estão no Sinédrio? Porque chamaria a atenção do povo. Por que o Sinédrio está reunido a estas horas? No Sinédrio. Chamaria a atenção. E levaram para a casa do sumo sacerdote Caifás. Então começaram a julgar. E no versículo 63 diz que Jesus ficava quieto, não respondia nada. Mas o sumo sacerdote Caifás, insistindo, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote, quando Jesus disse isso, quando Jesus disse: vocês verão em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Aqui, o sumo sacerdote está dramatizando, exatamente para incitar o Sinédrio
O sumo sacerdote disse: basta, blasfemou, isso já é blasfêmia, não precisa de mais nada. No versículo 66 ele pergunta: o que vos parece? O que vocês acham? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então foi o sumo sacerdote Caifás, foi o senhor de Malco que instigou o sinédrio a condenar Jesus à morte. Então, já que ele é réu de morte, ou seja, ele foi condenado na lei judaica, que para eles, na lei, na Torá. Só que isso para o Império Romano não significava nada. Para Roma condenar ou autorizar Jesus à morte, ele tinha que ter transgredido contra Roma. Então, a partir daqui, eles tinham que arrumar alguma outra coisa para levar Jesus diante das autoridades romanas. Mas voltando para o texto, então, de João 18, Pedro lança a sua espada, corta a orelha. Claro que ele não foi intencional. Pedro não disse: eu vou cortar a orelha desse rapaz. Pedro era pescador, não tinha aquela habilidade. Uma espada, não era um soldado, mas ele tinha uma espada. E à noite, né, num monte escuro, aquelas lanternas que dizem eram tochas. Alguns sabem o que é acender um fogo no meio do mato e sabem a luminosidade que isso causa e as grandes impressões também que causam as sombras daquele bendito fogo. Então imagine, com aquela visibilidade, com aquela destreza de Pedro, que Pedro ia dizer: eu vou cortar a orelha desse rapaz aí. Não, né? A intenção de Pedro era matar, claro. Lançar a espada à altura da cabeça de uma pessoa não é para brincar, é para matar. Mas veio a calhar que para mal só foi a orelha. Mas Jesus repreendeu a Pedro e disse: mete a tua espada na bainha. Ou seja, Pedro estava com a espada na mão ainda, ele ia continuar. Há um grande debate entre os teólogos se a orelha foi amputada, ou se cortou pedaço da orelha, ou se a orelha ficou pendurada. Ninguém consegue entender isso, mas a Bíblia diz que Jesus consertou a situação, devolveu a orelha para Malco, quando ele era chamado de servo do sumo sacerdote. No versículo 3, tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Então os sacerdotes, os fariseus, que eram 70 que faziam parte do sinédrio, eles tinham oficiais. Eles tinham também pessoas que trabalhavam para eles. E o povo pagava tudo isso aqui. Mas o sumo sacerdote também tinha servos. Aqui eram oficiais do sacerdote. Mas tinha Malco, que era servo do sumo sacerdote. Provavelmente esse Malco era a principal autoridade da guarda do templo, responsável por conduzir a Jesus. Talvez tenha sido por isso que ele foi atacado. Na hora de prender a Jesus, Pedro reagiu contra Malco, que ele era servo do sumo sacerdote, da principal autoridade. E uma pessoa, para chegar nessa posição de deixar, por exemplo, de ser apenas um oficial de um sacerdote e passar a ser servo do sumo sacerdote, ele tinha que dedicar a sua vida. Eram muitos anos de sua vida estudando a Torá, dedicando a sua vida no trabalho. Quando faltava um ano do seu estágio para ele ser consagrado ao sacerdócio, era o que ia se tornar um oficial de um sacerdote, ia se tornar um sacerdote. Um servo do sumo sacerdote ia se tornar um sacerdote. Ia deixar de ser um oficial, um servo, ia ser uma autoridade, ia ter seus próprios servos, seus próprios oficiais. Então ele tinha que passar muitos anos estudando a Torá. Eram 8 anos estudando a Torá. Uma faculdade de no mínimo 8 anos estudando e servindo, trabalhando no templo, voluntariamente. E quando faltava um ano, o último ano para ele ser consagrado ao sacerdócio, era onde ele assumia a posição de servo do sumo sacerdote. Isso significa que Malco estava no ano da sua formatura. De todos os anos que ele se dedicou, estava na reta final. E de repente houve esse percalço na vida de Malco. Talvez houvesse outras revoluções aqui nos dias de Jesus, talvez sim, porque havia um grupo chamado de Zelotes. Eles eram contra o governo de Herodes. Havia alguns tumultos e nunca havia acontecido nada com Malco. E de repente, diante de discípulos de Jesus, ele é acometido por tinha uma espada e foi vítima disso. A partir desse momento, tudo que Malco fez, a tudo que ele se dedicou, caiu por terra. Ele não poderia assumir a sua posição. Todos os seus anos de estudo, seus anos de trabalho, seus anos de esforço está caindo por terra exatamente naquela hora em que ele recebe aquela espadada na orelha. Sabe por quê? Abra a Bíblia em Levítico, capítulo 21. Vamos ler o versículo 17. Diz assim: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, em algumas traduções, algum defeito, se chegará a oferecer o pão
do seu Deus. Quando nós falamos de Arão e de sua descendência, nós estamos falando da linha sacerdotal, que era a partir de Arão. Para ser um sacerdote tinha que ser da geração de Arão. E aqui Deus está dizendo através de Moisés: Arão, mesmo sendo da tua linhagem, se alguém tiver algum defeito, alguma deformidade, não servirá. O versículo 21 diz: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, quando o Malco está no seu último ano de formação, está prestes a receber o seu certificado, ele é acometido por um problema que vai impedi-lo de assumir a sua nova posição. E outra, nem mesmo mais como servo ele poderia servir. Nem que fosse um oficial de um sacerdote, não poderia mais trabalhar nas dependências do templo como sacerdote ou num ofício sacerdotal. Qualquer que fosse, estava acabando com a vida de Malco. E eu fico a pensar que são histórias que a Bíblia não deu a continuidade, como há várias histórias em que nos deixam apenas pensando. O que aconteceu com Malco depois que Jesus lhe curou a orelha? Porque quando Jesus lhe curou a orelha, Jesus lhe devolveu a dignidade. Tudo havia caído por terra. Em questão de milésimos de segundos, a tudo que ele se dedicou, aconteceu, na verdade, meus irmãos, uma tragédia na vida de Malco. De perder tudo. Talvez ele nem saberia por onde recomeçar, se é que recomeçaria em alguma outra área. Faria o que da vida? Então Jesus lhe devolve a dignidade. E ele foi lá ordenado pelo seu senhor Caifás para prender o homem que lhe devolveu a dignidade. Quando a orelha não está funcionando adequadamente, o cérebro recebe também informações, os impulsos nervosos também, erroneamente, que são sentidos. Nossos 5 sentidos são essenciais para o bom funcionamento do nosso cérebro. Então, quando isso acontece, quando as pessoas que têm orelhas deformadas, tem pessoas que não têm, eles têm problemas de sofrer de tontura, eles perdem o equilíbrio. Eu não estou falando de problemas no ouvido interno, estou falando da orelha. Que a nossa orelha é um funil para captar o som, e ela é essencial não somente para a captação do som. A segunda função mais importante das nossas orelhas é o equilíbrio do corpo. E quando a pessoa tem algum problema com relação a isso, o cérebro envia mensagem para os olhos. Alguma coisa tem que compensar aquela falta, aquele defeito. O cérebro vai mandar mensagem para os olhos e o nervo ocular vai fazer os olhos imperceptivelmente se movimentar para frente e para trás. Isso dá sensação que o lugar está girando. Aí causa ansiedade, causa pânico. A pessoa acha que vai desmaiar, a pessoa acha que está baixando a pressão. Mas é o corpo, o organismo tentando compensar uma falta. Ou seja, Malco nunca mais seria normal, teria uma vida normal, nunca mais estaria bem. Então, quando Jesus o cura daquela impetuosidade de Pedro, ele não estava apenas curando uma ferida física, Jesus estava devolvendo a dignidade a Malco, estava devolvendo também a visão, que os olhos não precisariam mais fazer a função que não é deles, estaria também comprometendo a função normal dos próprios olhos, da visão de Malco, além de lhe devolver o equilíbrio. Então, quanta coisa envolve, muitas vezes, uma impetuosidade. O que Jesus faz na vida de uma pessoa, que às vezes parece uma atitude tão simples e pequena. Talvez ali alguém estivesse entendendo que Jesus estava apenas querendo pacificar uma possível revolta, uma possível rebelião. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, mas para Malco foi muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Você sabe o que significa para você o que Jesus fez na sua vida. Para alguém pode parecer tão pequeno, tão simples, mas você sabe para você o que significa. O que Jesus devolveu para você quando Ele te curou, quando Ele te libertou, quando Ele te resgatou, quando Ele te devolveu a dignidade. Por isso que ninguém entende o porquê somos tão apegados a Ele assim. Só nós sabemos o que significa o que Ele fez em nossa vida. Até porque só Ele podia fazer o que Ele fez. Meus irmãos, até hoje,
diz que a cirurgia para a recuperação de uma orelha amputada é muito complexa. Até hoje, a ciência não garante o perfeito funcionamento de uma orelha que possa ser reimplantada. Há muitos reimplantes, sim, mas sucesso cirúrgico é outra coisa. E dizem que precisa ser, assim, num período muito curto da amputação para a reimplantação. Não pode demorar muito, dada a complexidade de recolocar uma orelha amputada no seu devido lugar. Ou seja, então até hoje a ciência tem problema com isso, tem dificuldade com isso. E veja o que Jesus faz instantaneamente na vida de uma pessoa, quando ninguém te daria a solução ou garantiria o sucesso de alguma mudança na situação da sua vida. Veio Jesus e fez aquilo que somente Ele podia fazer. Isso não tem preço, porque só você sabe o que isso significa. Se Jesus não tivesse agido naquele dia, o que seria de você hoje? Se Jesus não tivesse feito o que fez naquela hora, o que seria da minha e da sua vida hoje? Sabe o que significa Caifás? Há 3 traduções para o termo Caifás: humilhação, baixeza e depressão. Sabe de quem Mal era servo? De um senhor cujo nome era depressão, humilhação, baixeza. Ou seja, a pessoa sempre para baixo. Você nunca vai ter sucesso, você nunca vai crescer. Quando parece que está chegando no final da tua trajetória, tudo cai por terra de novo. Aí você tem que voltar, você tem que recomeçar, e parece que você nunca chega lá. Tenta e não consegue, até que chega Jesus e muda a história daquele que estava sendo servo do Senhor, chamado depressão, chamado humilhação, e tira a pessoa daquela situação e muda a história dela. Sabe o que significa Malco? Aluno, aprendiz, discípulo, aprendente, aconselhado. É o que nós somos. Agora precisamos escolher quem é o nosso Senhor, já que somos o servo. Quem é o nosso mestre, já que somos o aluno. Quem é o nosso conselheiro, já que somos os aconselhados. Eu fico pensando e eu quero crer que Malco mudou de Senhor naquele dia. Eu quero crer que Malco, por mais que ele tenha que cumprir o seu papel ali, eu tenho certeza que a vida dele não foi mais a mesma depois daquele dia. Ele deixou de ser servo da depressão, da humilhação, do fracasso, para ser servo do Senhor dos Senhores, daquele que devolve a vida, que devolve a dignidade, que ele sabia que havia corrupção, ele convivia com isso, mas de repente ele vê como é que pode alguém que eu estava querendo algemar, é esse que me beneficia, é esse que me cura, é esse que me liberta, é esse que me devolve a dignidade da minha vida. Que aquilo que o Senhor Jesus fez em mim, aquilo que Ele fez em você, aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele fez por mim, seja suficiente para nos manter, para nos conservar no propósito. Não existe nada maior do que isso. Porque, repito, aquilo que foi feito, só Ele podia fazer. Todos nós aqui, de certa forma, fomos um Malco um dia. Todos nós, de certa forma, já passamos por uma fase de Malco. Mas Jesus é o mesmo. Ele continua curando, Ele continua libertando. E outra, de graça. Não precisa pagar pela tua bênção, não precisa pagar pelo teu milagre. Não precisa pagar pela entrada no céu. É de graça. Glória a Deus, é a misericórdia do nosso Deus, é o amor que Ele tem pela nossa vida.